Olá pessoal do primeiro módulo da FIEB, professor Márcio de Edel, conversando aqui com vocês nessa videoaula. Tá? O motivo hoje da aula é gradiente, ou degradê, se preferir, né, falar. Falar um pouco desse efeito e também página HTML. Né? Bom pessoal, gradiente de cor é uma sequência de tons contínuos, né? Ou seja, a área de dois ou mais cores são sobrepostas, né? Formando aí uma transição suave, né? Porque se ela não for suave, ela não é gradiente, certo? Aí seriam duas cores separadas sem ter essa transição suavizada, né? E isso mostrar um pouco na prática, né, com vocês. Utilizando aqui o HTML, ok? Essa página tem aqui gradiente.html, onde que a estrutura é essa daqui, pessoal. Vocês até podem criar também a pasta gradiente dentro da pasta ideal de vocês. Criam o arquivo HTML gradiente.html e criam uma pasta CSS. Dentro da pasta CSS, vocês vão criar o arquivo estilo gradiente.css. Tá? Então, esta é a estrutura. Tá? Então, são dois arquivinhos. Primeiro, criar a pasta gradiente. Dentro da pasta gradiente, criar o próprio arquivo gradiente.html. E dentro da pasta CSS, criar então o arquivo estilo gradiente.css. Bom, vocês podem utilizar qualquer editor. Eu estou utilizando o Visual Studio Code. Ok? A estrutura está aqui, olha, Document Type, HTML, HTML Lang PTBR, ou seja, são os comandos básicos aí do HTML, tá? Vamos focar então aqui para baixo. Eu criei uma caixa div. E coloquei o nome dela como caixa maior. Dentro dela, melhor dizendo, dentro dessa caixa div, eu criei mais 7 caixinhas divs. Cada um chamando um nome. Caixinha 1, caixinha 2, assim sucessivamente, até caixinha 7. O class eu coloquei igual para todos, porque é caixinha. Porque qual a diferença do atributo ID e class? O ID, o próprio nome diz, identificador, ou seja, é único, é uma identidade única de cada tag. O class já não, o class é uma classe de tags, ou seja, é um grupo de tags que pode ter, pode ter o mesmo estilo, pode ter a mesma estilização, tá? Pois bem, então vou entrar aqui no arquivo CSS para mostrar para vocês, né? Muito bem, o H1 é o título, né, do conteúdo da página, do tema da nossa página. Coloquei a fonte da Roma. O tamanho da fonte coloquei 50% a mais em relação ao tamanho padrão de fonte do navegador, né? Então, por isso que é 1.5 em. Centralizei o texto, tá ok? Isso somente para o H1, que é o título da página, não o title. É o conteúdo, ó, caixinhas com gradiente dentro do grid template. Voltando então aqui no CSS, olha só, caixa maior, margem alto, ou seja, essa minha caixa div maior, ela estará centralizada em relação à margem da página, navegador, ali no body, né? Parte visual navegador, 90%, ou seja, 90% de largura em relação ao tamanho da tela. Display grid, isso quer dizer que nós teremos grade como template. Tanto é que aqui embaixo, olha só, grid template columns, né? Então, pessoal, o que seria o template, né? Eu defino como template, eu tenho meu conceito próprio sobre template, né? Eu digo que ele é um modelo a ser seguido, né? Uma estrutura, vamos dizer assim, pré-definida, okay? Que facilita o desenvolvimento do conteúdo. Então, já que ele é um modelo a ser seguido, então ele é uma documentação, ele não deixa de ser um documento, né? É através daquela documentação que você vai seguir
para poder desenvolver o conteúdo real, né, o conteúdo concreto, ok? Então aqui quando diz o comando grid template columns, ou seja, nesse meu template terão 3 colunas, tanto é que eu escrevi 3 vezes a palavra alto. Grid gap, ou seja, a borda interna dessa tabelinha, vamos dizer que é uma tabelinha, né? As bordas internas terão uma espessura de 20 pixels, né, em cada borda, para não poder uma linha grudar com a linha de baixo. E o background color é a cor da minha caixa. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá ok? Eu coloquei aqui um meio que cinza bem clarinho, né? Padding 10 pixels, ou seja, para que o conteúdo não grude nessa caixa maior, né? O border vai ter uma linha contínua, tanto é que coloquei solid, 2 pixels de espessuras da borda e a borda na cor preta, ok? Tanto é que eu já tenho aqui o layout para vocês, olha só. É isso daqui, olha. Essa caixona cinza é a caixa maior, tá? Pois bem, caixinha. Cada caixinha terá 300 pixels de largura por 180 pixels de altura, margem alta, ou seja, eles estarão centralizados dentro do div maior. E eu coloquei o canto arredondado com border radius de 10 pixels, né? Olha só, são 7 caixinhas, tá? Então é o estilo para cada caixinha, ok? É a classe caixinha, ou seja, é uma classe que serão utilizadas para as 7 caixinhas, ok? Agora, o ID de cada uma das caixinhas. Agora é a estilização própria de cada caixinha. Por isso coloquei ID. Background Image linear gradient, ou seja, é um gradiente linear, né? Ele começa com branco e eu coloquei uma cor bordô aqui, né? Então vejam, senhores, ele começou com branco, tá? E na horizontal, linear, né? Ele acabou ficando bordô, tá? Então essa é a transição suavizada que eu falei para vocês no começo, a parte conceitual de gradiente, tá? Começando com branco, vai tendo essa transição até chegar no bordô, ok? Muito bem, aqui na segunda caixinha eu já coloquei que a linha de gradiente ele vai até bottom right, ou seja, vai até no canto inferior direito da segunda caixinha. Olha só, então ele começou aqui, olha, no canto superior esquerdo, foi fazendo degradê do azul, passou para verde e terminou aqui embaixo. Então por isso que ele faz esse gradiente em diagonal, tá? Terminando então no canto inferior direito, ok? A caixinha 3, a novidade aqui é o ângulo, 90 graus de ângulo, né? 90 graus de ângulo, olha só, o ângulo 90 graus, ele tem um formato de um L, né? Vamos dizer assim, né? Então, por isso que saiu na horizontal, começando aqui com branco na direita, na esquerda, e foi ficando cada vez mais verde. Se eu colocar 180 graus de ângulo, ele vai fazer o padrão. Olha só, ele começa em cima e termina embaixo, ou seja, ele faz, aí sim que entra a horizontal. Não, 180 graus ele é uma reta, né? Então por isso que ficou esta reta. O 90 graus, como ele faz um L, né? Ele entra na vertical, então por isso que ficou da parte da esquerda e indo para a direita o degradê, né? Olha só, voltando então para 90 graus. Olha a diferença. Olha só, agora sim fez a vertical porque é 90 graus, né? Se eu fizer 45 graus ele vai fazer diagonal. Então a angulação é uma outra coisa que pode ser utilizada, tá?
Olha só que ele começou no canto inferior esquerdo e foi subindo, tá? Para o canto inferior direito. Se você fizer menos 45 graus, ele faz o inverso, enfim. E começando com a cor branca, depois termina a cor verde. Aí vocês podem mudar a cor que vocês quiserem, né? Na caixinha 4, eu coloquei 4 cores para fazer a transição, fazer o gradiente, né? Branco, vermelho, azul, verde. Olha só que mistura que ele deixou. Não ficou tão perfeito porque 4 cores dentro de uma caixa pequena, então ele não fica perfeito, né? Mas só para mostrar para vocês que dá para fazer a quantidade de cores que vocês quiserem, né? Ou seja, como eu disse no conceito para vocês, né? É uma área onde 2 ou mais cores serão sobrepostas formando uma transição suave. Isso que é o conceito de gradiente. Na caixinha 5, pessoal, tem uma novidade. Olha só, na parte de colocar a cor, o RGB é colocado dentro de parênteses, colocando o R, G e o valor do B. Só que aqui tem 0.5, ou seja, é esse A aqui. Esse A significa que eu estou colocando a opacidade, a taxa de transparência. Eu coloquei meio taxa de transparência. Então por isso que ficou dessa forma aqui assim, ó, ele ficou mais verde do que lilás, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, ele já vai mudar. Olha só, ele já vai ser totalmente transparente, ou seja, totalmente rosa, né? Eu tinha falado lilás, mas é rosa, né? Tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, a cor rosa. Então, só para mostrar para vocês que dá também para colocar como último parâmetro, quarto parâmetro, a taxa de transparência, opacidade, tá? Só que não é. Só quando você for fazer isso, não é RGB. Você tem que colocar RGB e acrescentar a letra A. Tá ok? Na caixinha 6 e 7, pessoal, aí eu não estou utilizando mais o linear, estou utilizando o radial, né? O radial, ele é dividido em duas partes. A elipse, que é o oval, e o circle, que é o círculo propriamente dito, né? Então, aqui na caixinha 6, até deixei escrito, ó, quando utiliza radial, o padrão é elipse. Você não precisa escrever elipse, né? Agora, quando você quer que seja um círculo, aí sim você precisa colocar a palavra circle. Não, agora radial, círculo, tá? Então, só para mostrar para vocês que tem essa diferença, tem essa divisão dentro do gradiente radial, ok? E mostrando para vocês como é que ficou, né? Pode ver, ó, aqui ficou mais oval a transição de gradiente, aqui ela é mais circular, né? Ok? Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Eu vou passar esses dois arquivos em forma de imagem para vocês, gradiente HTML, estilo gradiente CSS, para vocês desenvolverem, tá ok? Um abraço e até mais, pessoal.